Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Vice-Presidente, senhores vereadores, todos somos a favor da escola pública e todos somos, obviamente, todos temos um sinal de preocupação no que diz respeito àquilo que tem sido a gestão deste Executivo, nomeadamente quanto à questão da escola, mas acima de tudo, e quanto a esta proposta, ela representa um segundo empréstimo, quando estamos perante o maior orçamento da cidade de Lisboa, 1.300 milhões de euros de orçamento anual, e temos uma nova proposta, um segundo orçamento, desta feita 83 milhões de euros. Sobre este empréstimo, a primeira coisa que nos ocorre salientar é que ele, e como ouvimos em sede de comissão, junto da banca comercial, ou seja, uma opção política e não outra, uma opção política de recurso à banca comercial e não ao Banco Europeu de Investimento. Portanto, não se trata de haver um juro mais alto, porque não o sabemos, não se trata de haver uma recusa do Banco Europeu de Investimento, trata-se de uma opção política deste Executivo em recorrer à banca comercial, o que implica, obviamente, um custo para a cidade, para o erário público. E esse custo são 28 milhões de euros em juros. E por isso deixa-nos relativamente preocupados quando se trata do segundo empréstimo, no mesmo ano, num total de 133 milhões de euros e dos quais 43 milhões são em juros. Obviamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, destes 83 milhões de euros, aquilo que também nos é dado a perceber e a conhecer da análise da proposta e depois da audição do Sr. Vice-Presidente e da Sra. Vereadora, é que 61 milhões de euros são para escolas cujas obras já estavam cabimentadas e orçamentadas. Quer isto dizer que não há qualquer ampliação do plano de investimento da Câmara Municipal de Lisboa, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Significa que estamos apenas a canalizar verbas para a resposta ao aumento da despesa corrente da Câmara de Lisboa. Este é um facto com que estamos confrontados ao olharmos para esta proposta. A Câmara abdicou de concorrer a verbas do PRR. Verbas a fundo perdido em 2022 e agora fazemos um empréstimo. Aliás, sobre este assunto, nós ouvimos em sede de comissão, ouvimos que em 2022 o então Governo passou para o município de Lisboa 28 escolas. E essas 28 escolas tinham duas características. A primeira delas é que elas tinham um diagnóstico feito e tinham prioridades definidas. Isto significa que em 2022, com 28 escolas passadas, com um trabalho de diagnóstico e de prioridades levantadas, aquilo que nós podemos ouvir o Sr. Presidente da Câmara então dizer é que era inaceitável que a Câmara recebesse escolas do Governo para concorrer a um concurso público e eventualmente vir a ganhar um concurso para que depois fossem feitas umas obrasitas. E esta foi a citação exata das palavras do Sr. Presidente da Câmara numa reunião de Câmara. Disse que isto não fazia qualquer sentido. 2 anos envolvidos, aqui estamos não a recorrer a uma verba a fundo perdido, não a um empréstimo do Banco Europeu de Investimento, mas a um empréstimo não a fundo perdido, mas com 28 milhões de euros a custar aos lisboetas. A necessidade e a lista das necessidades estava feita. Passaram 2 anos e, na verdade, não houve qualquer candidatura, nem ao PRR, nem ao BEI. Agora, aquilo que temos é este empréstimo de 83 milhões de euros para requalificação de 61 creches e escolas. Percebemos ainda na audição que, apesar do PRR para as escolas ter a data de 2023, ter sido alegado a necessidade de preparação de dossiês por 3 anos. Ora, isto é algo
quase inimaginável. Significa que era preciso que começássemos a preparar um dossiê em 2020 para um programa que seria lançado 3 anos depois. E faz esquecer que o Governo, em 2022, entrega à Câmara de Lisboa 28 escolas perfeitamente identificadas, com a lista de prioridades, perfeitamente em condições de fazerem parte daquilo que seriam as escolas a entrar ao abrigo do PRR. Este Executivo entendeu que o melhor era não aceitar este desafio do então Governo, entendeu que o melhor era não aceitar o PRR, o melhor era não recorrer ao empréstimo do BEI, a um empréstimo do BEI, o melhor era irmos à banca comercial e onerarmos o Executivo e o município em 28 milhões de euros de juros. Foi ainda, senhores deputados, quando eu acabar, se depois quiser, acho que se inscrevem. Vamos ouvir o deputado Manel Lage, por favor. Vamos ouvir primeiro. Ó, senhor deputado, eu não queria falar da questão, Sr. Presidente, eu tenho tempo e por isso até vou responder ao à parte que foi feita a bancada do PS relativa à venda de património. Mas é possível vender património, Srs. Deputados, não é ao desbarato. Os senhores têm que cumprir critérios impostos pela oposição maioritária para venderem património municipal. É só isso que está em causa, Srs. Deputados. Mas se os senhores venderem património com critério, estão autorizados a vender, como já venderam, senhores deputados, olha, o Sr. Deputado, bem perto de onde o Sr. Deputado diz, Sr. Deputado Carlos Reis, o edifício do Círculo Leitores foi vendido e os senhores esquecem sempre de falar dele. Foi vendido e não foi por tudo e meio, foram várias dezenas de milhões de euros. E, portanto, foi autorizada a venda porque cumpriram critérios que o Partido Socialista definiu e entendeu que devia ser vendido e bem vendido por este Executivo. Se não venderam por mais, foi porque não conseguiram mais. A verdade é que as escolas transferidas em 2019, só as escolas transferidas em 2019 é que poderiam ter sido abrangidas pelo PRR, o que, como já verificámos, não é verdade. E não é verdade porque o Governo transferiu escolas em 2022 priorizadas, sinalizadas, identificadas e em condições, aliás, como fez com outros municípios. E não foi só Cascais, foi Loures, foi tantos. Olha, é melhor não começarmos por aí, porque para a área metropolitana de Lisboa foram mais de 100 milhões de euros em escolas e só Lisboa é que ficou de fora. Foi o único município que não quis aceitar nada que tivesse a ver com o anterior governo e agora estamos na banca e estamos na banca comercial. A verdade é que Vossas Excelências não quiseram fazer parte da solução. Vossas Excelências quiseram fazer parte do problema. E por isso agora temos um problema e o problema é como é que vamos aprovar este empréstimo. E mais uma vez aqui estamos. E a solução é mesmo esta. Quem está verdadeiramente preocupado com o estado da educação e com o estado das nossas escolas na cidade? Sim, vamos culpar aquilo que se passa nas escolas nos anteriores executivos do Partido Socialista. Sim, porque as escolas estavam em condições nos executivos anteriores do Dr. Santana Lopes, do Dr. Carmona, estavam em excelentes condições do engenheiro Cruz Cassis. As escolas de Lisboa estão más há muito tempo e todos nós o sabemos. Toda a gente tem responsabilidade e isto é preciso termos um espírito coletivo para resolver efetivamente o problema. É verdade. A questão é tão simples quanto esta. Ou nós fazemos parte da solução ou fazemos parte do problema. Vossas Excelências até agora quiseram fazer parte do problema, o Partido Socialista fará, como sempre, parte da solução e por isso, hoje, apesar da liberdade de voto que existe dentro do Partido Socialista, não permitiremos que este Executivo e o Sr. Presidente da Câmara amanhã esteja a chamar diretores escolares para dizer que nas juntas de freguesia dirigidas pelo Partido Socialista, os senhores presidentes de junta, os deputados municipais do Partido Socialista votaram contra e não permitiram que fosse feita a obra. Não vamos permitir isso, não vamos permitir que sistematicamente este Executivo não faça a obra e acuse a oposição de bloquear aquilo que Vossas Excelências não quiseram fazer quando vos foi dada a oportunidade. Não, os senhores vão ter que fazer obra, vão ter que cumprir. Têm que cumprir com a obra dos 55 milhões e agora vão ter que cumprir com a obra dos 83 milhões. Porque quem precisa dessa obra são os lisboetas. Precisam da obra que nós aprovámos quando estivemos há pouco tempo no Abdoviato e precisam destas obras nas escolas de Lisboa. Entendemos que este não era o melhor caminho. Estamos preocupados com a quantidade de juros, com aquilo que se passa com as finanças da Câmara, que, recordando a intervenção do Sr. Vice-Presidente aqui no primeiro mandato,
estavam em excelente saúde financeira. E aqui estamos, no primeiro ano de mandato, e aqui estamos nós a chegar ao final do terceiro ano e a recorrer a um segundo empréstimo à banca com mais de 40 milhões de euros de juros. Esta é a verdade dos factos. Por isso, senhores deputados, para dar nota, senhora Presidente, e termino dizendo que o Partido Socialista sabe sempre qual é a prioridade. E pese embora não seja de ânimo leve que o fazemos, sabemos estar ao lado daqueles que mais precisam. E, apesar de não ser esta a solução que o PS preconiza e que entende não ser a melhor para a cidade de Lisboa, não deixaremos de estar ao lado daqueles que mais precisam e não daremos um alibi a este Executivo para continuar a não governar e, portanto, senhores vereadores, senhor Vice-Presidente, terá mesmo que levar a obra a cabo. O PS dar-lhe-á essas condições, como já deu uma, duas, pela terceira vez. Mas, senhores vereadores, senhor Vice-Presidente, tem mesmo de fazer a obra. Lisboa exige e Lisboa não se esquece e o PS também não. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado.